Começamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Marcela Paes, do IFES Campus Vila Velha, e hoje nós estamos aqui em mais um evento do IFES Online Convida, e hoje vamos ter uma conversa com um especialista. Hoje o nosso convidado é Dr. José Augusto Ribeiro de Almeida. Ele é andrologista do Instituto de Medicina Reprodutiva, e a gente vai conversar um pouco sobre a relação dessa pandemia que nós estamos vivendo por conta do coronavírus, com os possíveis impactos na infertilidade masculina. Vamos bater um bate-papo. Quem tiver dúvidas pode tirar dúvidas pelo chat do YouTube, ok? Que a gente vai respondendo durante a live, tá bom? Doutor José Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Valeu, obrigado vocês pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para esse bate-papo aí. Vamos começar o seguinte, teve até uma pergunta que foi feita do que é o andrologista, né? Todo andrologista ele é uma subespecialidade da urologia. Então, todo andrologista ele é um urologista. O urologista trata do trato urinário do ser humano, né? Então, homens e mulheres, né? Todo rim, ureter, bexiga e uretra. E a parte masculina, a parte sexual e reprodutiva masculina é específica do andrologista. O andrologista ele é um urologista que se subespecializou na parte sexual e reprodutiva masculina. Certo? Então, vamos começar a aula sobre os impactos dessa pandemia na fertilidade masculina. Né? Pode dar início aos slides? Ok, pode passar. Bom, o SARS-CoV-2, né, 2, que é o da atual pandemia, ele pertence ao gênero dos beta-coronavírus, né? A gente sabe que os coronavírus alfa e beta, eles conseguem infectar seres humanos e outros mamíferos, né? E outros vertebrados até, né? Não só mamíferos, né? Mas então esses são, nesse caso específico, ele é um beta-coronavírus. E ele tem uma semelhança muito próxima ao coronavírus anterior, né? Que é o SARS-CoV-2. Seria o primeiro, né? Que não tem o número 1, não, é o SARS-CoV. Seria o anterior, que foi da outra epidemia lá na China, né? Então, ele tem uma semelhança genética muito próxima ao SARS-CoV, né? E por isso ele recebeu esse nome igual, praticamente, como SARS-CoV-2. Só que ele tem uma estrutura 3D de configuração um pouco mais compacta. Ele é menor, vamos dizer assim, do que o anterior. Então, ele tem uma afinidade, uma aderência com a célula, né, do hospedeiro muito maior do que o que causou essa epidemia toda, essa pandemia, né? Então, ele se espalha muito menos, ele infecta muito mais. E o período de incubação é de 3 a 14 dias, certo? Pode passar. Próximo slide. Sim, desculpa. Pode passar? Não, tá certo. Então, sobre os receptores, né? Então, o principal receptor para este vírus, assim como o anterior, né, é essa enzima conversora de angiotensina 2, né, que junta dessa glicoproteína S do vírus. Só que, ao se conectar a esse receptor, vamos dizer assim, né, esse inibidor essa enzima conversora de angiotensina 2, ela é responsável por esse controle desse sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, ele vai saturar os receptores, né, da ECA2 e vai fazer com que aumente muito a quantidade de angiotensina 2. Porque a angiotensina 2 ela é, vamos dizer, deletéria aos tecidos, tá? Ela aumenta a inflamação e a fibrose. E essa enzima conversora de angiotensina 2, ela transformaria a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. O que ela é o contrário disso aqui. Então, ela é protetora dos tecidos. Ela reduz a inflamação, reduz a fibrose, ela faz vasodilatação, ela faz a diurese, né, a triurese. Então, ela é protetora. Já a angiotensina 2, ela é prejudicial. Então, ela vai aumentar a quantidade, porque os receptores da ECA vão estar saturados pelo vírus. Pode passar. E um outro fator importante para essa infecção acontecer é essa protease da serina transmembrana 2. O receptor, a ECA2, ele faz ele acopla o vírus, né?
é o receptor de superfície, né? Só que ele precisa penetrar na célula, né? Então, é isso aqui que faz essa protease que vai fazer a penetração, vamos dizer, do vírus para o interior da célula. E ela é muito mais amplamente expressada nos tecidos humanos do que o ECA2. Então, a gente observa que, na verdade, vamos dizer assim, vamos dizer que quase todos os tecidos vão ter essa protease. Porém, alguns tecidos, muito menor número, vai ter os receptores ECA2. Então, o que é mais importante, é que a gente está vendo no slide, é o que determina, né, a célula ser suscetível à infecção viral é a presença do ECA2. Mas, pode passar o slide. Então, a gente tem esse ECA2, principalmente, né, esses receptores em nasofaringe, pulmão, coração e rim, que a gente sabe que são os órgãos-alvos do ataque desse vírus COVID-2. E, porém, ele também se expressa, esses receptores, também em intestino e testículo. Existem receptores nesses tecidos também. No testículo, especificamente nas espermatogônias, nas células de Leydig e nas células de Sertoli. Porém, a co-expressão, então, assim, para o vírus infectável, ele entrar nessa célula, você precisa ter o ECA2 e essa protease de carregamento para o interior da célula. Então, apenas 0,05% das células testiculares vão ter essa co-expressão. Então, é pouco provável que esse vírus infecte esse testículo. Tá? E o testículo também ele tem uma característica imunológica muito peculiar. Ele tem uma resposta imunológica diferente do resto do corpo, ele tem a barreira hematotesticular, que também vai proteger essas células germinativas, né? Então, nem o nosso próprio sangue, por exemplo, não tem contato, né? Nosso sistema imunológico não tem contato com os espermatozoides. Né? A gente não produz, se isso ocorrer, a gente começa a produzir anticorpos contra os nossos próprios espermatozoides. Então, ele tem essa proteção aí. Pode passar. Então, a gente sabe que aproximadamente 27 vírus por aí, eles já foram detectados no sêmen. O cachumbo é muito comum, né? Todo mundo sabe essa orquídea do cachumbo, causando infertilidade, atrofia dos testículos. Mas também tem o Zika, tem o HIV, tem o Ebola, entre outros, né? O Ebola pode ficar até no sêmen, no ejaculado do homem, por quase um ano após a cura da doença. Perpetua, ele se multiplica e fica muito tempo ali. E muitos vírus sobrevivem à criopreservação. Por exemplo, se ele for fazer uma fertilização in vitro, congelar o sêmen, ele pode ter vírus ali e ele vai ser congelado junto do espermatozoide. Então, a gente sabe que já tem trabalho mostrando que o vírus de influenza, por exemplo, ficou 40 anos em criopreservação e após o descongelamento ele se manteve infectante, manteve ativo. Então, esse é o grande perigo também que a gente tem na medicina reprodutiva em laboratório, né? Pode passar, por favor. Bom, esse SARS-CoV-2, ele é encontrado em secreção nasal, essa é a principal forma de contato, né, de contágio, né, pelas gotículas de saliva, da respiração, né, a gente já sabe muito bem disso, mas parece também que ele tem também nas fezes, então também parece que tem um pouco, embora em menor importância, mas tem essa transmissão fecal-oral, e raramente ele é encontrado no sangue, em apenas 1% dos pacientes. Então, ou seja, ele tem baixa viremia, né? Ele não circula no sangue, como alguns outros vírus, por exemplo. E na urina eu interroguei, mas parece que os trabalhos estão mostrando que também tem na urina, até pela essa infecção renal, então ele pode passar, então pode ter na urina. Não é tão importante, deve ser até menos do que 1% do sangue, mas já foi encontrado em alguns trabalhos, em outros não. Então, tem essa controvérsia, mas aparentemente, sim. Aparentemente, a gente tem a presença desse vírus na urina. E o sêmen é a interrogação e é o motivo da nossa aula. Tem ou não tem o vírus no sêmen, né? A gente vai discutir. Pode passar. Bom, esse aqui é sobre o SARS-CoV, o primeiro, tá? O anterior a este. Né? Isso foram feitos trabalhos. Ele era mais agressivo, vamos dizer, do que esse, mas ele infectava muito menos, tá?
uma doença era mais séria, mas ele transmitia muito menos. Então, foi feita a autópsia que evidenciou nos pacientes lá com SARS-CoV anterior, né? Uma destruição generalizada do epitélio germinativo. Tá me vendo? Pode continuar? Sim, pode continuar, professor. Estou te vendo. Saiu a sua imagem. Então, professor, só está chiando um pouquinho o seu áudio, está dando umas travadas. Tá ouvindo? Não, mas a gente está ouvindo sim. Tá. Então, foi feita essas autópsias desses pacientes, encontrou uma destruição generalizada desse epitélio germinativo, das células germinativas, com raros ou ausência completa de espermatozoides nos tubos seminíferos, uma infiltração leucocitária e uma grande precipitação de IgG. Isso mostrando também que tinha uma resposta imunológica muito grande. E a ausência do RNA viral, isso do próprio SARS-CoV, o primeiro, o anterior, tá certo? Mas tinha casos de lesão testicular desses pacientes. Mas não foi encontrado o vírus no testículo. Pode passar, por favor. Bom, o Covid-19, né? Esses são os questionamentos que a gente tem em todos os trabalhos, né? Ele tem uma ação direta do vírus ao testículo? Será que ele invade o testículo mesmo? Será que ele passa a barreira testicular? Ele chega até o epitélio germinativo? É uma interrogação ainda. Ou será que ele também não teria essa infecção direta do vírus, mas sim essa síndrome que a gente chama de uma tempestade de citoquinas, né? Uma síndrome de hiperinflamatória, que dá essa febre persistente, uma hipercitoquinemia, né? Circulante no sangue, fulminante, com falência de múltiplos órgãos, né? Esse parece que é a tese mais aceita hoje. Também nós temos essa alteração dessas citoquinas, elas levam à alteração do microambiente testicular de citoquinas, ela é responsável pela função reprodutora, né? E também tem um efeito tumorigênico celular dela. Então, essas citoquinas alteradas podem induzir a tumor. Então, são coisas que a gente vai ter que saber no futuro desses pacientes, o acompanhamento futuro desses pacientes para saber sobre isso. Próximo slide. Um outro fator que também a gente vê muito nesses pacientes é a vasculite. Então, são a normalidade de coagulação comprometendo esses vasos sanguíneos, né? Então, também pode ter o comprometimento dos microvasos testiculares, os segmentos testiculares, por causa disso, as orquídeas. Características clínicas e resultados dos testes seminais desses homens com Covid-19. Foram examinados 38 pacientes que coletaram esse sêmen. 23, aqui a gente vê, 23 pacientes já estavam recuperados da doença, 15 estavam na fase aguda. Bom, foi encontrado, esse trabalho foi que começou toda essa repercussão aí. Foram encontrados em 6 pacientes o SARS-CoV-2 no sêmen. 4 pacientes na fase aguda e 2 pacientes recuperados, tá? Então, desses pacientes recuperados também, eles eram pouco tempo de recuperação. Um paciente tinha 2 dias de recuperação e o outro tinha 3. Então, era quase a fase aguda, mas já estava melhor, já estava sem sintomas. Então, esse trabalho mostrou que tinha vírus no sêmen e que esse vírus talvez ele fique com mais quantidade na fase aguda da doença e que vai diminuindo, a gente vai expulsando esses vírus. Então, os pacientes já recuperados já tinham uma incidência bem menor, né, de 26%, caiu para 8%. E talvez se fizesse o trabalho daqui a um mês, não tivesse mais nem vírus. Então, esse trabalho que lançou essa hipótese de presença do vírus no sêmen. O que, felizmente, não conseguiu ser replicado por vários outros trabalhos. A gente tem vários outros trabalhos que não acharam o vírus no sêmen. Então, vamos seguir aqui. Está passando no YouTube, será? Está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. No YouTube, às vezes o RNP ele não conecta, ele desconectou
E agora a gente está tentando conectar novamente minha no esposa YouTube. perguntou aqui do lado. Tá bom. Mas se alguém puder ver que daqui, como eu estou na minha tela do YouTube, no YouTube Studio, que é o que a gente tem aqui, para mim aparece. Agora eu não sei fora do YouTube Studio como é que tá. Não está aparecendo, mas não tem problema, professor, porque a gente está gravando. Entendi. E a gente vai jogar lá no YouTube daqui a pouco, assim que acabar. Tá ótimo. A gente põe lá. Bom, o próximo trabalho, posso continuar? Pode. Sim, o próximo trabalho mostrou não evidência, não foi encontrado, né, o SARS-CoV-2 em sêmen de pacientes recuperados da Covid-19. Foram 34 homens com a idade média de 37 anos. O tempo médio de coleta seminal após o diagnóstico aqui já foi de 31 dias, né? Então, como eu falei do anterior, talvez, se fosse mais a fase aguda tivesse, essa seria a hipótese. E 6 pacientes, esse trabalho teve uma questão interessante, que foram 6 pacientes relataram dor testicular, um desconforto testicular na fase aguda. Só que nenhum deles, isso não foi levado em consideração, não foi examinado nenhum desses pacientes durante a fase aguda. Foi só uma lembrança deles. Então, aí vem as hipóteses que a gente falou lá atrás, será que não é por citoquinas, será que não foi microinfartos ali testiculares, por trombos das vasculites? Então, são hipóteses que a gente não responde. Mas nenhum paciente foi positivo, nenhum tinha o SARS-CoV, tá? Agora, como eu falei, a amostra é pequena, os pacientes eram com sintomas leves, então eles tinham baixa viremia e não foi avaliado o perfil hormonal. Mas o fato é que não tinha vírus nenhum dos pacientes. Pode passar. Esses 2 trabalhos, eles analisaram o perfil hormonal desses pacientes. Então, o primeiro aqui, de Pozzilli, ele comparou homens da mesma idade e férteis com homens com Covid-19. Ele achou um aumento do LH e uma redução da testosterona, mas, porém, ainda em níveis fisiológicos normais. Então, ele aventou a possibilidade desse paciente ter um hipogonadismo compensado, é aquele que tem um LH mais alto, mas ainda mantém o nível de testosterona ideal. Agora, será que esse testículo não vai evoluir piorando? Será que esse paciente não vai se tornar um hipogonádico daqui a 1 ano, 2 ou 5? Né? A gente não sabe isso aí também, não temos tempo para isso. O segundo trabalho também observou o aumento do LH e da prolactina, mas não mostrou uma alteração da testosterona. No segundo trabalho já teve uma casuística maior, foram 83 pacientes, se não me engano, mas ele também achou o LH aumentado. E a testosterona não muito alterada, mas também mostrando talvez alguma lesão dessas células de Leydig aí, né? E que pode ter um prejuízo da produção de testosterona. Então, os pacientes merecem, os 2 trabalhos falam que merecem um segmento, né? Um acompanhamento desses pacientes. Esse segundo trabalho mostrou que pacientes mais graves, que tiveram a doença mais grave, tiveram essa relação de testosterona sobre LH pior, né? Menor, vamos dizer. Então, ou seja, os pacientes, quanto mais graves, eles tinham um LH maior, tá? Do que os pacientes que tiveram as doenças e sintomas mais leves, tá? Então, talvez a gravidade da doença também tenha uma importância nessa função testicular. O próximo também é a avaliação... Só o som, desculpa te interromper, está com um pouco de chiado no áudio. Será que se chegar um pouco mais perto, assim, do que o senhor está sem... Vou botar fone assim para ver. Eu estou sem fone. fone. Se melhor. Eu acho que melhorou. Melhorou, gente? Fala aí no chat para mim. Tá melhor, eles falaram. Tá. Quando eu ouço você falando, meio chique para mim. Não sei se é alguma coisa do meu celular, ou da plataforma, não sei. Mas melhorou um pouco, você achou? Eu achei. Não sei se tem alguma coisa batendo, sabe? Dando um chiado, assim, quando bate perto do microfone. Não, mas não tem, não. Não, mas assim melhorou bastante. Mas tudo bem. Você está ouvindo chiado também? Estou, quando você fala. Meninos, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo meu microfone chiado também? Vocês respondem aí para mim. Ih, gente.
Uns estão ouvindo chiado, outros não. Essa plataforma RNP, às vezes ela acontece isso mesmo, mas vamos lá, mas tá ótimo. Tá melhor assim, eles já falaram que dá para ouvir melhor. E depois a gente vai colocar o vídeo no YouTube, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, então esse trabalho, ele pegou, bom, eu sei que a gente já falou, né? Já, pode passar, por favor. Pode passar. Bom, esse aqui também foi um trabalho, ele fez avaliação, né, desses pacientes com a investigação do SARS-CoV-2 no sêmen, tá? Foram 34 homens, já 18 recuperados, 14 controles, 2 na fase aguda. Então, ele já misturou aí pacientes recuperados com pacientes em fase aguda da doença, embora em número muito pequeno. Fez a coleta seminal, em média, 32 dias após a recuperação, então, um mês após. E nenhum paciente, mesmo os 2 de fase aguda, não tinham o SARS-CoV no sêmen, certo? SARS-CoV-2. E todos também tinham sintomas leves, né? Os pacientes que tinham sintomas leves, eles tinham um padrão seminal um pouco melhor do que os que tiveram sintomas moderados. Porém, a observação é que nesse período de um mês, a gente ainda tem um efeito até da febre desses pacientes em estados moderados, né? Em sintomas moderados. Então, a gente tem essa crítica a isso aí, né? Esse período dessa coleta seminal em um mês após o período febril. Né? Então, ok, pode passar. Bom, esse outro estudo também, avaliando, aqui foi um relato de caso, ele pegou um paciente voluntário e fez a pesquisa do SARS-CoV-2 na urina e no sêmen. Era um paciente de 31 anos que tinha tido febre, anosmia, ageusia, né, de gosto, né, com suave positivo. E 8 dias depois ele colheu sêmen e urina e não encontrou nada também. Não tinha vírus nem na urina e nem no sêmen. Pode passar. Aqui foi a detecção também desse... Minuto, 2029? Eu acho que eu errei aqui, é 2019, né? Do Covid aqui, a detecção do vírus, né? Da doença, né? A detecção do vírus no sêmen. E um paciente foi feito a biópsia testicular. Né? Isso seria interessante. Então, 12 pacientes em fase aguda, com a doença, em vigência da doença, não recuperados ainda, e a idade de 22 a 38 anos. E um paciente que tinha ido a óbito, então 13 pacientes, tá? 12 em fase aguda e um que tinha ido a óbito, de 67 anos, que tinha tido febre, e foi feita a biópsia testicular deste paciente. E foi feito o teste do RT-PCR, do Covid-19, e não foi encontrado nem no sêmen de nenhum dos pacientes em fase aguda e nem na biópsia testicular do paciente falecido por Covid. Mais um também que não achou vírus em sêmen, né? Pode passar. Acabou, esse é o último slide. Acabou, né? Então, eu acho que é isso. A conclusão é, a gente ainda não sabe realmente se isso tem ou não, então a gente está tomando, por exemplo, em clínica de reprodução, o trabalho, a gente está tomando um cuidado com esses pacientes novos que estão chegando, a gente está congelando sêmen, por exemplo, em tonéis separados, né, dos outros antigos, caso possa ocorrer essa transmissão, mas ao que tudo indica, isso não ocorre, a gente não tem nenhum caso ainda comprovado, então saiu aquele trabalho, mas nenhum outro achou, então aquele trabalho tem algumas críticas importantes, casuística muito baixa, entre outros fatores. Então, a princípio, é isso. Aparentemente, não, mas a certeza nós ainda não temos. Agora, professor, muito obrigada. Foi uma aula, né, gente, de tudo que a gente viu em genética. Meu áudio tá bom? Vocês estão me escutando? Fala aí no bate-papo para mim, para ver se eu preciso melhorar alguma coisa aqui. Vou ficar segurando o microfone assim, que acho que às vezes fala melhor. Foi uma aula para a gente
sobre o que de fato o Covid o que ele pode ocasionar no nosso corpo. E fica muito claro que os órgãos afetados, eles estão sempre relacionados com o perfil de expressão desses genes, né? Porque para o vírus conseguir entrar na célula, de alguma forma, ele precisa de um receptor. Exato. E já encontraram esse receptor. Aí, a dúvida, sim, uma das dúvidas, né, que conversando com o pessoal que eles me perguntaram é por que umas pessoas ficam mais graves e outras não? Será que a gente vai ter daqui a uns meses, né, quando um ciclo reprodutivo, daqui a 9 meses, 10 meses, 1 ano, se passar, umas pessoas vão estar inférteis e outras não vão estar inférteis? Dentro da sua área, você já discute alguma coisa relacionada a isso? Como é que é? Então, a gente ainda não sabe, né? A verdade é essa, né? A gente ainda não sabe. Eu acho que os pacientes realmente que vão ter, talvez, uma doença mais grave, né? Com todo aquele derramamento de citoquinas, né? Aquela inflamação, aquela vasculite, esses pacientes eu acredito que possam ter repercussão, sim, tá? Agora, pacientes leves, casos leves, afebris, eu acho que isso não vai trazer problema nenhum, não. Isso é uma impressão. O vírus não se multiplica, né? Muito e não consegue chegar, talvez a quantidade não chegue. Exatamente. Parece que tem algo baseado nos outros vírus, né? A gente se baseia muito nos outros, né? Porque isso é muito recente, né? Então, a gente vê que tem que ter uma carga viral para poder conseguir ultrapassar a barreira testicular. Então, esse vírus, por não ter essa viremia tão alta, né? Ele não, provavelmente, ele não chega ao testículo ali para poder conseguir ultrapassar essa barreira, né? Provavelmente, essa lesão testicular é mais o processo de hiperinflamação, né? E uma das perguntas aqui que a gente teve fala o seguinte: visto que a pandemia impede o contato físico entre os parceiros, qual seria o impacto psicológico disso para a população? O senhor já tem visto, alguns pacientes já foram relatar? Como é que é? Sim. Os pacientes a gente está observando uma quantidade de pacientes que está gerando muita ansiedade, estados depressivos, né? Tristezas. Então, isso está causando uma queda da libido, tá? Eu estou falando mais da parte masculina, que é o que eu lido, e alguns distúrbios de orgasmo, né? Uma ejaculação precoce ou uma anorgasmia, não consegue chegar ao orgasmo. Isso a gente observou um aumento desses pacientes, tá? Está acontecendo, mas aí, em virtude desse estado psíquico, né, de ansiedade, meio depressivo, e até do uso de medicamentos, né, que causam isso aí também, esses psicotrópicos, né, eles vão reduzir o libido naturalmente. Certo? Entendi. Então, e esse estresse, às vezes, que os pacientes têm, que as pessoas estão tendo, pode causar algum problema direto na infertilidade? Assim, ó, estou muito estressado, então, né? Estressado com a pandemia, fatores financeiros, de estar muito em casa, lidando com a família 24 horas, cuidando de filho, cuidando de casa, tendo que dar conta de trabalho. Como é que é? Você acha que isso pode influenciar de alguma forma? Olha, isso aí eu acredito que sim. É difícil você conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Muito difícil você mostrar essa influência do fator psíquico, mas aparentemente sim. Eu já li algumas coisas, seria mais uma alteração da epigenética, né? Você consegue ter alterações epigenéticas baseadas nessa alteração psíquica também. Então, tem trabalhos mostrando pacientes pós-guerra, pacientes que tiveram lá no World Trade Center, lá aquele atentado, algumas coisas assim, nasceram filhos, às vezes, com problemas psicológicos. Então, o grande problema é essa epigenética fazer esse efeito transgeracional, né? Então, se parece que tem sim, mas a gente não sabe, né? Nesse caso específico, a gente não sabe, mas existe uma correlação entre esse estresse, pacientes vítimas de muito estresse, gerando essa alteração epigenética dos espermatozoides, tá? Pessoal, vocês lembram que são alterações epigenéticas? Vamos aproveitar a aula de genética aqui. São aquelas alterações no DNA que estão relacionadas com ligar ou desligar genes, né? Aumentar a expressão de determinados genes ou reduzir a expressão de determinados genes por fatores externos, não necessariamente alteração na estrutura do cromossomo ou na sequência nem na quantidade do DNA, e sim na quantidade de RNA mensageiro que vai ser produzido, né? Quando você liga e desliga os genes relacionados com
a função proteica qualquer. Uma alteração, às vezes, do fenótipo, né? Sem nenhuma alteração do genótipo, né? Do genótipo, isso aí. Só com a expressão gênica mesmo, né? Se ele está ativado, se ele está inibido, né? E aí são fatores externos, né, que vão fazer isso, né? Então, o estresse é um deles, né? Entre outros, medicamentos, poluição, e aí por aí, né? Um monte de por aí vai. Por aí vai. Nós temos algumas outras perguntas aqui não tão relacionadas com o Covid, mas que a gente podia bater um papo também com eles, né? Uma das perguntas é, você acha que já estamos chegando próxima à clonagem humana? Então, eu não sei, aí eu não vou saber te falar, não sei. É uma pergunta difícil, eu não sei, eu acho que não. Acho que muito distante. Mas eu não sei te falar com propriedade do assunto. Professor. Eu também acho que não. Pode falar, Manu. A Manu tem uma pergunta. Licença, boa tarde. Doutor, acerca dos tratamentos de fecundação in vitro e dos acompanhamentos de reprodução dos casais que precisam de um tratamento especial por dificuldade de gravidez, esses tratamentos têm sido afetados? Quais são as previsões para quem está tentando engravidar? Questão de segurança e de perigo de contágio, e também com pacientes que já foram contaminados pelo vírus. Quais são as previsões para essas pessoas, para a continuidade do tratamento dessas pessoas? É o seguinte, na verdade, como a gente também ninguém sabe, né? E existem esses indícios, o que foi feito foi parar os tratamentos, foram paralisados. Só que o negócio não parou, não acabou. Então, o que acontece? Nós temos mulheres de idades reprodutivas no final, né? Mulheres entrando em menopausa, ou uma menopausa precoce, uma reserva ovariana baixa, ou mulheres com câncer que querem congelar os seus óvulos, então elas não podem não fazer nada. Então, essas pacientes estão seguindo o tratamento, tá? Porque elas não têm tempo para esperar. Porém, o que está sendo recomendado é fazer o tratamento e fazer o congelamento do embrião, não transferir de volta esse embrião para o útero, porque aí tem o risco do neném, da gestante, e etc. O que foi visto é que esses pacientes, as mulheres grávidas, né, um monte pegou no meio do caminho. Então, observou-se que não tem maior risco de doença das mulheres grávidas, elas não ficam mais graves do que as mulheres não grávidas da mesma idade, tá? O que pode acontecer é que, caso uma mulher grávida fique com a doença muito severa, tá? Embora não tenha mais risco disso não, mas ela pode ficar, como outras mulheres. Então, nesses casos, você tem uma maior chance de, talvez, aborto ou parto prematuro, né? Então, as mulheres grávidas que têm uma doença severa. Tá? Então, o que está sendo recomendado é não fazer a transferência dos embriões neste momento. Pelo que os trabalhos falam, se você fizer uma fertilização in vitro, você tem até menor chance de contágio do Covid-19, do SARS-CoV-2, né, no caso, porque no óvulo ele fica mais receptores que a gente falou, eles estão no cúmulo, nas células do cúmulo, ao redor desse óvulo. Então, quando você vai fazer fertilização in vitro, você desnuda esse óvulo, você tira aquilo ali. Então, você já está tirando as células que, teoricamente, poderiam ter, né, estar infectadas por esse vírus. Então, teoricamente, uma fertilização in vitro tem menor chance de contágio do Covid do que uma relação sexual, uma gravidez natural, tá? Mas, a princípio, está sendo feito nesses casos específicos de mulheres com câncer ou próximas a acabar a reserva ovariana e estão sendo congelados os embriões e não sendo transferidos no momento. Obrigada. Valeu, obrigado. Seu áudio está desativado, Marcelo. Eu não estou ouvindo. É minha mania, eu converso com áudio desativado. Eu faço isso direto, me desculpe. Até que ponto a fimose torna-se um problema ou pode ser uma causadora de problema? A fimose ela é um problema, assim, não para reprodução em si, né? A gente sabe, a fimose, na verdade, as pessoas falam fimose, assim, tem fimose, não tem fimose, mas não é, às vezes não tem a fimose propriamente dita. A fimose é quando você não consegue expor a glande, quando aquele prepúcio não vem todo para trás. Isso que é fimose. O excesso do prepúcio não é fimose, é normal, certo? Então, a fimose é quando o prepúcio
prepúcio não retrai todo para trás e não expõe a glande. Então, isso aí, lógico, vai dar balão post-it, infecção, né? E esses pacientes têm maior risco, né? Os pacientes não postectomizados, postectomia é a retirada dessa pele, né? Esses pacientes não postectomizados, eles têm mais chance de DST, por exemplo, pela sensibilidade da pele mais fina, por lesão mais fácil. Então, por isso que é preconizado que se faça essa postectomia, essa retirada. Mas a fimose é um problema diferente do excesso do prepúcio, é quando a glande não é exteriorizada, certo? Mas isso normalmente não afeta a fertilidade. Uma outra pergunta é o que te levou a seguir essa especialização? Assim, você Andrologia? já pensou em fazer medicina? Vamos um pouco antes, assim, estava no ensino médio, já pensou em fazer medicina desde sempre? Não, sempre quis ser médico? Sempre quis ser, sempre gostei da área de biologia, né? Começa aquela coisa de química, biologia, aí você vai para a área de biomédica e fui para a medicina, né? Mas eu gostei muito de urologia e fui para a parte de andrologia, porque eu acho que é uma parte muito desafiadora, evolui muito rápido. Cada dia de hoje a gente já está falando de uma coisa, daqui a pouco muda muito. É muito dinâmica e muita coisa clínica que eu gosto. Apesar de ser cirurgião, eu gosto muito de clínica. Então, a parte da andrologia é muito clínica, muito interessante. Muito desafiadora e muito rápida. As coisas muito recentes. Interessante. E o pessoal que está... A gente tem, né, grupos variáveis aqui. Temos uma turminha que vai fazer Enem esse ano, vestibular em algumas outras instituições. Essa carreira de médico ainda está em alta? Ou já tem muita faculdade particular? Tem muito médico no mercado? Tem muita coisa. Como é que é? Hoje tem médico demais, a verdade é essa. Tem muito médico. E os planos de saúde hoje, que você trabalha basicamente por planos médicos, estão achatando cada vez mais a remuneração médica, né? Então, a gente está trabalhando mais para receber menos. Então, não está uma especialidade fácil, não. E uma especialidade, para você fazer bem feito, ela é mas não está fácil mais, não. Hoje também nem sei o que está mais fácil hoje, não, né? Tudo cheio. Fácil a gente não sabe, não. A gente tem uma turminha aqui também da biomedicina. Eu acho que a biomedicina hoje também está em alta, né? É um curso muito amplo, assim, você tem muito várias amplo, áreas de atuação. Pode trabalhar com reprodução humana também, trabalhar com genética, estética, né? Que o mercado de estética hoje está muito aquecido. Aquecido, não, é uma especialidade muito promissora, com certeza. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Tem gente perguntando qual é a diferença entre um urologista e um andrologista. Eu falei no início da aula, né? Que o urologista trata, a gente é o cirurgião, né? Da parte urinária, do trato urinário, desde o rim até a uretra, né? Então, os cálculos renais, a urologista que tira, câncer, né? De rim, de bexiga, de pênis, de próstata, né? Isso tudo é urologista. O andrologista é uma subespecialidade da urologia, então todo andrologista é um urologista, mas esse andrologista a gente só trabalha na área sexual e reprodutiva masculina. Então, a infertilidade masculina e os problemas sexuais, disfunção erétil, ejaculação precoce, entre outros problemas próstata e todas as partes sexuais e reprodutivas masculinas. Certo? Muito bem. Entenderam, meninos? Exatamente, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu espero que tenha ficado claro. Uma das perguntas, né, relacionadas, acho que é o que a gente já conversou sobre estresse, o que vai afetar ou não a reprodução, mas existe alguma prevenção para, durante essa pandemia, a gente não ter um prejuízo da fertilidade? Não tem. Não existe. Não tem nada. Eu não pegar a doença, né? Não tem. Não temos. Não tem, né? Não. Que a gente não sabe muita coisa, né, doutor? Porque recente, começou agora, os artigos estão sendo publicados e revisados. E volta a ver, as informações estão... Volta a falar que não era aquilo, já tem críticas, então tá difícil o negócio, tá muito corrido e poucas verdades ainda, né? Que vai publicando o que tem, eu acho que... Porque, para vocês, para quem não conhece ainda... quando você vai publicar um artigo, né, às vezes
não sai rápido, as publicações não são rápidas, né? Sim. E a gente está vendo artigo aí, então fizemos uma meta-análise, pegamos 20 mil pessoas e escreve o artigo em um mês está publicado. Essa não é a realidade da pesquisa. Não é. Não é assim que funciona. Então, leva-se muito tempo para alguns meses até, alguns artigos, alguns anos não, né? Mas chega aí a próximo de um ano, quando você submete até você conseguir publicar o seu artigo, né? Porque isso é revisado, passa por editora de revista, e às vezes aquele assunto não é relevante para aquela revista, você manda para outra. E o que a gente tem visto hoje é que os artigos estão sendo publicados muito rápidos. Muito rápidos, exatamente. Muito, né? Ó, então terminei minha... aconteceram os dois aí de serem, né, criticados e se retratar, ou tirar o artigo da revista, as coisas que a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto isso. Foi novidade. Aumentou bastante. Existe, né? A gente não fica sabendo assim de muitos, é que aumentou bastante mesmo. Então, acho que a informação, E por que as revistas estão fazendo isso, né? Porque as informações precisam estar disponíveis sempre. Sim. E rápido. Encontrei um resultado, vou liberar, porque a gente, apesar de Europa, lá na Ásia, os casos já estarem diminuindo, aqui no Brasil, né, na América do Sul, está aumentando. A gente está em plena pandemia. E toda informação que vem, ela é muito bem-vinda, né? Mas ela precisa ser analisada com cuidado. Às vezes as pessoas ficam falando, mas por que publicou isso então? É terrorismo, não é terrorismo? O que está acontecendo? Não, a informação está lá, agora a gente precisa analisar com cuidado, ver se vai caminhar de um jeito, se é exatamente aquilo, né? Se os dados foram analisados corretamente, porque quando a gente fala em meta-análise, né, doutor, a gente está falando de, às vezes, prontuário de hospital que não está tão completo como deveria, principalmente nessa época de correria, né? Exatamente. De diagnóstico e tal. É difícil. Muito complicado isso aí. Tem uma pergunta aqui que eles estão fazendo no chat, que é o seguinte: qual seria a relação entre agentes químicos, físicos e ambientais sobre a fertilidade masculina? E por que tem se encontrado, né, tem sido cada vez mais comum alterações na quantidade de espermatozoide em homens? A gente observa que praticamente nos últimos 50 anos, aproximadamente, teve uma queda média também de uns 50% do número de espermatozoide. Então está caindo muito, né? E entre os fatores, né, as possíveis causas são a poluição ambiental, ela é importante, os pesticidas, tá? A dieta nossa com esses pesticidas, e o estresse, como a gente falou lá, que você perguntou. Parece que são os 3 fatores que estão relacionados a essa piora seminal. Lógico que todos eles a gente tem, aí a gente sabe que altera desde esses hormônios, eles têm um efeito de hormônio no nosso corpo, né? Esses pesticidas, né? Então, isso aí que causa essa alteração seminal. Cai a produção mesmo, a gente observa isso, a gente passa pacientes a fazer uma dieta baseada em orgânicos, ele melhora o sêmen dele, tá? Isso aí a gente observa, isso não é conversa, não, isso funciona, tá? Não vou dizer que todos, né? Mas a gente tem uma parcela importante de pacientes que têm benefício com a dieta. Então, a gente observa isso sim, além das alterações, como eu já falei anteriormente, epigenéticas, né? Então, a gente tem benefício e essas alterações epigenéticas podem ter esse efeito transgeracional. Então, a gente vai estar criando crianças já modificadas geneticamente pelo que o pai ou a mãe estavam comendo, ou estavam expostos no ambiente. Então, isso aí é uma coisa muito interessante e muito perigosa para o futuro, né? E a gente está observando essa queda progressiva dos espermatozoides. E essas alterações epigenéticas, alguns estudos sugerem que podem passar por gerações, né? Às vezes você tem 4, 5 gerações de indivíduos afetados por alguma condição paterna. Sim. E que aquelas alterações epigenéticas, genes ligados demais, né, que aumenta a expressão, ou genes que são hipoexpressos ou com a expressão totalmente reduzida, ou sendo expressos em tecidos diferentes, eles permanecem nas gerações, são herdados, né? Exato.
E o que a E é gente interessante. fala muito hoje é tentar fazer igual faz muito com a mulher, né? Ela vai engravidar, ela começa a fazer o tratamento 3 meses, 4 meses antes, vitaminas, né? Antioxidantes, para melhorar a qualidade do óvulo. O homem não. Eu não vi o homem ir no andrologista para fazer nada, né? Para ter o filho, beleza? E a gente sabe, então, baseado nessa epigenética, que a gente pode melhorar essa qualidade espermática, né? E a gente sabe que a epigenética pode mudar, a gente pode mudar essa expressão gênica com dietas, com exercícios, com parar de fumar, diminuir menos álcool. Então, todos esses hábitos, né, podem melhorar essa qualidade seminal e, consequentemente, o concepto, né, neném, né? E aproveitando que a gente entrou nesse assunto de reprodução, o pessoal que está vendo genética agora, né, disciplina de genética, eles veem que a idade paterna influencia em algumas condições genéticas gênicas, né? De mutação gênica, assim. O senhor vê muito isso na clínica, de pacientes homens que são pais mais velhos, com filhos com alguma condição genética? É uma outra coisa que a gente está também falando mais hoje, né? A gente não tinha muito esse assunto, né? Da idade paterna, se falava, o homem tem filho quando ele quiser, né? Independente, 60, 70, não tem problema, né? E aí foi vendo que tem, né? Que ficou muito emblemático o caso do Justus, né? Roberto Justus, teve uma filha com síndrome de Apert, né? Eu acho que é Apert. E aí veio as histórias, foi na mídia, então a gente sabe que tem vários síndromes, alguns cânceres ligados, né? Se eu não me engano, retinoblastoma, tem um linfoma específico, eu não me lembro o nome exatamente. Então, tem algumas coisas ligadas à idade paterna, inclusive autismo, esquizofrenia, está ligada à idade paterna. Então, a gente não deve, tanto que, por exemplo, se for doar sêmen, né, por exemplo, o óvulo aceita-se de mulheres até 35 anos. A sociedade americana aceita de homens até 40. Então, depois dos 40, a gente já considera que vamos estar também envelhecendo e aumentando esses riscos, né? Comparando homens com menos de 30 anos com homens de mais de 60, você aumenta muito a chance de autismo, de esquizofrenia e outras doenças, entendeu? Então, a idade paterna tomou muita importância, até falando de genética, já que você quer puxar o assunto da fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, o paciente mais velho ele tem fragmentação do DNA espermático, o que vai gerar aborto ou não gravidez, e por aí vai. Hoje muito interessante. Você sabe se o Covid, indo para um outro assunto agora, voltando ao Covid, ele pode induzir a condição de varicocele? Não. Já tem alguma relação, alguma coisa assim? Não, varicocele é varizes, né? Ela não teria ser causado pelo Covid. Não tem, né? Não tem nada. Ó, e aí, mais uma perguntinha que veio para a gente. O Covid, ele pode se tornar uma DST? A gente já escutou isso algumas vezes na mídia, né? Então, logo no início, assim. A maioria dos trabalhos não está mostrando a presença do Covid no sêmen, tá? Então, muitos resumos que a gente pega, às vezes, de profissionais, de revistas, né? Assim, eles fazem aqueles resumos, tal. Aparentemente, não. Aparentemente, eu acho que ele não vai ser encontrado muito em sêmen, não. Pelo que eu vi, não. Acho que não vai ser uma DST, não. Mas é uma impressão. Né? Tá? E uma pergunta, algumas coisas que a gente também discute, não sei se o senhor conseguiria responder, quando faz a fertilização, e aqui no estado já existe algum daqueles exames que eles pegam depois, né, da fertilização, o embrião já cresce, puxa uma célula para fazer análise genética. Aqui no estado já tem isso? Ou tem que ir para São Paulo, algum outro centro? Não, a gente colhe a célula aqui e manda para São Paulo. Vocês colhem aqui e mandam para lá? Já colhe aqui já. Bacana. Vai ser lá, porque às vezes são exames genéticos, às vezes de DNA, mas às vezes de genes mesmo, né? Então é mais complexo, né? Você não tem como fazer. Aqui nós não temos em Vitória, né? Então manda-se para São Paulo, mas colhe a célula aqui, o biólogo colhe, isso aí já é dominado aqui. E como é? Manda várias células e inviabiliza o embrião? Não. Você tira poucas
mata as células, o embrião não fica inviabilizado, não. Existe o risco de matar esse embrião, vamos dizer. Mas é pequeno, já está bem dominada a técnica, não, você vai usar ele sim. O grande problema é quando você quer ver, por exemplo, alterações se ela é euploide, né, alguma coisa cromossômica, então você pode ter mosaicos, né? É o conveniente da técnica, né? Você pode pegar uma célula normal e ter, né, pode ser um mosaico. Mas mesmo assim, você consegue acertar em uma chance muito boa, né? Muito alta, né? Mas o mosaicismo é um pouco mais raro, né, da gente encontrar, ou encontra com uma frequência maior e por ser mosaico, às vezes é difícil diagnosticar alguma condição. Não encontra, é mais mulheres mais velhas, né? A gente tem indicação de fazer esses testes em mulheres próximas a 40 anos, né? Ou homens também mais velhos, né? A gente faz o diagnóstico genético pré-gestacional, né? Então, fazer PGD, né? A gente pode fazer essas pessoas, a gente já faz até de rotina hoje em dia. Tá? Mulheres próximas de 40 anos. Ou isso aí eu estou dizendo mais para alterações cromossômicas, né? Se você for ver alterações gênicas, aí tem que ter história familiar, né? Você não vai precisar todas as doenças gênicas, não tem. E qual gene você pesquisaria, né? Dos 26 mil fica inviável. Exatamente. Então você faz de acordo com essa história familiar, né? Mas pela idade a gente faz essa de cromossomos, né? Entendi. Mas aí o cariótipo vocês mandam a célula viva? A célula vai no nitrogênio? Não, aí eu já não vou saber te informar. Aí o biólogo que resolve, né? Eu não sei. É assunto para uma próxima live. Para uma próxima aula, para um próximo bate-papo. Pessoal, vocês têm mais algumas perguntas? Já está chegando próximo do fim. O pessoal que está estudando genética aí, tem uma turminha boa estudando biologia celular, genética. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer no chat? Tem uma pergunta aqui que a gente deixou passar. Ó. O fato de grande parte da população nessa quarentena atuar em home office, eles ficam mais sedentários e passam mais tempo sentados. Isso pode acarretar algum problema de fertilidade? A gente sabe que o aumento da temperatura testicular, né, ele causa infertilidade, sim. Né? Então, tanto que eu falei da febre, né, durante a aula, a febre vai ter prejuízo da produção espermática. Então, pacientes que usam muito laptop no colo, tá? Isso aí é ruim, sim. Tomar banho de banheira mesmo, se for muito, sauna ou banheira de massagem, isso 2, 3 vezes por semana é muito. Isso vai prejudicar a reprodução, tá? Então, sim. Muito bem. E eu acho que mais alguma pergunta, pessoal? Porque se depender de mim, eu vou ficar fazendo pergunta da área de reprodução humana até amanhã, porque coincidiu bastante com os conteúdos que eles estão vendo, né? De alteração genética, de alteração cromossômica, dessas quebras cromossômicas que acontecem, e as condições genéticas dos pacientes, né? Desses filhos, e qual é o risco de recorrências. Se você tem uma pessoa, por exemplo, não sei se o senhor poderia discutir rapidamente aqui, a gente tem uma discussão que a gente faz bastante na sala, de pacientes mais velhos que têm algum filho com uma condição dominante, por exemplo, né, autossômica dominante, a condroplasia. Qual seria o risco de recorrência? O senhor tem visto isso muito lá no consultório? É uma dúvida que as pessoas têm, uma preocupação, porque não segue um padrão dominante até aquele momento, né, que é uma mutação nova. E como é que isso é discutido? Como é que as pessoas veem isso? A gente não está ouvindo. Nós não estamos escutando, doutor José Augusto. Tem que reativar o áudio. Está sem áudio. Voltou? Agora voltou. Agora voltou, né? Muito bem. Tá ótimo. Então, a gente está falando que a gente encaminha para o geneticista, a gente pega o laudo deles
e o paciente vai optar, né, se ele quer ou não ter que ele fazer aquela fertilização. Então, a gente não interfere na contraindicação, tá? Mas é baseado no laudo do geneticista. Tá? Mas a gente pede algumas doenças relacionadas à infertilidade. Então, isso aí a gente já pede direto. Então, microdeleção do cromossoma Y, a gente sabe que causa azoospermia, né? A síndrome de Klinefelter, né? Que é comum, a gente acha muito Klinefelter, tá? Síndrome de Kalman, né? Algumas doenças. E a mutação do gene da fibrose cística, a gente também pede. Esse eu mesmo já peço, né? E a gente já muito comum, né? Pacientes, tá? E as outras, e aí saiu desse ramo aí ligado à produção espermática, a gente caminha para o geneticista. Tá? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa no chat? Já deu uma hora que a gente está aqui, já deu o nosso tempo. Acho que a gente podia fazer outra só falando dessas reproduções, hein? Pode, dessas técnicas. Mesmo, né? Já vou pedir aqui para vocês, uma visita técnica, quando acabar essa pandemia, a gente ir lá conhecer, saber como é feito esses cultivos, a gente né, vê de isso aí célula. Vai ser interessante. A gente pode marcar lá com o biólogo da clínica, né? Então, tem um biólogo que é responsável, né? Exato, tem. Lá no IFES, doutora, a gente tem condições, a gente faz, né, essas análises, a gente tem como sequenciar genes, a gente tem como o cariótipo, a gente pode fazer também, mas a gente não tem um especialista para análise, né? Que a análise de histogenética é um pouco diferente da de DNA. Mas a gente consegue fazer expressão gênica. Quais genes estão expressos, quais não estão. Né? O pessoal da biotecnologia e da biomedicina lá conseguem fazer essas técnicas. A pandemia que atrapalhou nossas aulas práticas. Com certeza. Meninas, a gente vai voltar, né? A Marcela promete, né? Que a gente tem um curso de verão de genética, mas a gente vai conseguir fazer todas as práticas programadas. Legal. Para trabalhar esses aspectos. Olha, muito obrigada, foi muito esclarecedor. E a gente fica um pouco mais, pelo menos eu fiquei um pouco mais confortável de saber que talvez a gente não tenha tanto problema, né, nessa infertilidade masculina por conta do Covid. É um problema a menos para a gente. Sim, um a menos, exato. Não é? Acho que também não teremos tanta repercussão, senão, a não ser dos pacientes graves. Talvez eles tenham algum problema. Aí a gente vai seguir eles com tempo para poder ver, né? Mas vocês já coletam material, o paciente está grave, já coleta material ou não? Só quando vai a óbito, como é que é? Não, seria mais um acompanhamento futuro, né? Entendi. São pacientes jovens, em idade reprodutiva, vai naquele ter filho, e a gente vai seguir esses pacientes para ver o que vai acontecer, né? Muito bem. Olha, muito obrigada. Prazer em conhecê-lo, não te conhecia ainda. Também, igualmente. Foi muito legal e é muito bacana ver, né, a genética assim, sendo tão aplicada, né? Que às vezes as pessoas perguntam por que eu tenho que estudar genética? A aplicabilidade está aí. Né? Se quiser seguir essa área, tem que entender o que é mutação, o que acontece, o que não acontece. Para a gente conseguir dar o melhor. Fala, né? Muito legal. E a pandemia, apesar de tudo, está nos dando essa possibilidade, né, de conversar com especialistas, de bater um papo, que talvez presencialmente a gente não tivesse esse tempo, né, que nós temos hoje de ficar mais em casa e ter essas conversas. Sim, está sendo bom. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigado, meninos, muito obrigada pela presença aqui tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se é pergunta. Estão agradecendo. Muito obrigada. Valeu. Meninos, já vai estar no YouTube, tá? Para os colegas que não conseguiram assistir, a gente está gravando e depois a gente joga lá, tá bom? Que aí podem assistir, podem pensar com calma, rever, tá bom? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada novamente por estar aqui. Por engrandecer nossa tarde, nos mostrar trazer tanto conhecimento bacana. Tá bom. Tá todo mundo agradecendo aqui no chat. Chamar de volta.
Vai ser um prazer. Ah, daqui a pouco a gente está de volta e assim que a gente estiver de volta, a gente vai tudo aí visitar a sua clínica. Valeu, obrigado. Tá bom? Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau, gente. Eu vou parar a transmissão aqui no YouTube.